Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou Carla Macedo, advogada, sócia do escritório Macedo e Albuquerque Advocacia, e a dica de hoje é sobre prazo de troca de produtos. Será que todo produto pode ser trocado? Vamos analisar. Quando o assunto é troca de produtos, muitas dúvidas podem surgir, principalmente em relação ao prazo. Mas ao contrário do que muita gente costuma pensar, nem sempre o consumidor pode substituir o item. Quando o produto não tem vício, o consumidor tem direito à troca se a loja possuir uma política que regulamente esta prática neste caso. O estabelecimento também pode estipular o prazo que quiser, bem como outras condições, por exemplo, que o produto esteja com a etiqueta intacta. Já se o produto apresentar algum vício, o Código de Defesa do Consumidor garante o direito à troca quando ele não é reparado no prazo de 30 dias. Ou seja, em geral, a troca ela não precisa ser feita de forma imediata. O fornecedor ele tem um mês para consertar a falha. Se passar esse período e nada tiver sido resolvido, o consumidor pode então escolher entre a substituição do produto por outro em perfeitas condições de uso, a restituição imediata, da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. Essas regras estão contidas no artigo 18 do CDC e valem para a maioria dos casos, mas há algumas exceções. Vejamos. A exceção, produto essencial. Quando se trata de um produto essencial com defeito, como a geladeira ou fogão, o consumidor ele não precisa esperar o prazo de 30 dias para o reparo. Nesse caso, assim que constatado o defeito, é dever do fornecedor trocar ou devolver imediatamente a quantia paga pelo cliente. A troca ou restituição também deve ser imediata se o conserto puder comprometer as características do produto ou diminuir-lhe o valor. Outra exceção é o vício oculto e aparente. Outro ponto importante quando se trata do prazo de troca é diferenciar o tipo de defeito, se é aparente ou se é oculto, e o tipo de produto, se é durável ou não durável. O chamado vício aparente é aquele que pode ser constatado facilmente, como um risco na superfície de um freezer. O oculto é aquele defeito que não se consegue constatar de imediato e que surge repentinamente com a utilização do produto e que não é decorrente do desgaste natural das peças, como o problema no motor. Quanto aos produtos duráveis, são aqueles que deveriam ter uma vida útil razoavelmente longa, tais como os aparelhos eletrônicos. Enquanto os não duráveis são aqueles consumidos em prazos curtos, como os alimentos. De acordo com o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, quando o defeito é aparente, o prazo para reclamação é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para os duráveis, contados a partir da data da compra. Se o vício ele for oculto, os prazos são os mesmos, mas começam a valer no momento em que o defeito é detectado pelo consumidor. Um exemplo de vício oculto é quando você compra um apartamento com vazamento que só vai aparecer no período de chuvas. Por fim, vamos falar do direito de arrependimento. No caso de compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como internet, catálogos, onde o consumidor ele não pode avaliar o produto em mãos, o Código de Defesa do Consumidor ele garante o direito de arrependimento. Então, nesses casos, o consumidor ele tem 7 dias a contar da data da entrega para avaliar se o produto recebido atende às suas expectativas. Nesse prazo, ele pode desistir da compra e receber seu dinheiro de volta, sem que tenha que arcar com qualquer custo, inclusive de frete e outras taxas. Então, pessoal, essa é a dica de hoje. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e continuem conosco
pois estaremos trazendo muitas dicas sobre o mundo jurídico. Até mais!